O primeiro Império Galáctico foi um governo substituto da República Galáctica após 1000 anos conduzindo a galáxia a uma nova era. Fundado pelo recente autoproclamado Imperador Palpatine, secretamente um Lord Sith após o final das Guerras Clônicas. O novo governo recebeu um grande apoio de inúmeros sistemas estelares, prometendo a paz e estabilidade que a República não teria conseguido. Como todo tipo de governo, o Império criou uma cadeia de comando semelhante, porém diferente da República, para manter a ordem e impor seu respeito. E esses são os ranks do primeiro Império Galáctico. No Exército, também conhecidos como Forças Imperiais, a cadeia de ranking era normalmente definida pelos pauldrons utilizados pelos Stormtroopers. Às vezes, a própria armadura já definia a patente. Nos setores de comando que são minoria, eram utilizadas as placas patentes. Os cadetes eram o futuro do Exército e da Marinha. Iniciantes nas academias através da galáxia, os cadetes eram rapazes alistados ou recrutados para servir nas fileiras, tanto dos soldados quanto dos oficiais. Na maioria, os treinamentos começam cedo. Em algumas academias eram aceitos apenas cadetes a partir dos 13 anos de idade. Durante esses treinos, eles podiam ser transferidos para outras academias, como de oficiais para pilotagem ou de soldados para oficiais, por exemplo. Durante diversos treinos, eles utilizavam armas, veículos desde speeders a tanques e naves. Os cadetes também ajudavam no patrulhamento das ruas junto com os soldados, revistas e imposição de leis. Cadete, você está bem? Sim, senhor. Aquele rato de Lothal estava vendendo mercadorias do mercado negro. Vamos pegá-lo. Com a formação, os cadetes se tornam soldados, mais conhecidos como Stormtroopers, um corpo de ramo independente que opera sob o Exército Imperial. Eles são a base do Exército, servem na linha de frente e como policiais quando estão estacionados. Treinados para apoiar a ideologia imperial, os Stormtroopers dedicavam toda a sua lealdade à nova ordem. Sua armadura padrão era branca, e cada soldado perdia sua identidade original, sendo-lhes conferido um número de designação. Anteriormente aos Stormtroopers, os chamados soldados TK foram a primeira geração de soldados alistados do Império. Homens e mulheres apenas da espécie humana se alistavam de forma voluntária para servir de bom grado, jurando lealdade absoluta ao novo governo. Os soldados TK foram inicialmente treinados pelos soldados clones veteranos do Exército da Velha República, como capitães e comandantes, e aos poucos foram substituindo os mesmos. Uma trama golpista elaborada pelo vice-almirante Rampart previu a substituição total dos soldados clones por soldados humanos alistados, que envolveu a destruição das instalações de clonagem e extinção dos Kaminoanos. O Imperador se aproveitou dessa situação para aposentar os clones de vez e substituí-los, juntamente com os soldados TK, pelos mais novos Stormtroopers imperiais. Vamos inaugurar uma nova era, anunciada pelo Stormtrooper Imperial. O Rifle Blaster E-11 foi a arma padrão desses soldados, mas que contava com outros tipos de armamentos, incluindo para diversos tipos de situações. Enquanto os soldados que contavam com armaduras brancas padrão também tinha diferentes variantes para atuar em outros ambientes ou tarefas específicas, que contava com armaduras e equipamentos diferentes. Entre os Stormtroopers padrão, os pauldrons do ombro direito definem os ranks dos soldados, e eles são pretos com uma área de cor diferente. Uma dessas cores é azul, cujo soldado é confirmado nas fileiras, mas o ranking não foi exatamente definido. Mas esse pauldron azul foi geralmente utilizado por Stormtroopers e Snipers. Cabo era a patente de comando mais baixa do Exército. Sua identificação estava no pauldron de cor preta. Stormtroopers que agiam como oficiais de deck também utilizavam pauldrons pretos. A armadura era igual,
mas era a área de atuação que distinguia os rankings. Assim como os Sand Troopers, soldados que agiam em planetas desérticos, a maioria deles utilizavam pauldrons pretos. Nesse caso, significava que aqueles soldados haviam se alistado nessas fileiras. Enquanto os Magma Troopers possuíam uma armadura semelhante à dos Sand Troopers e também utilizavam pauldrons pretos. No entanto, não há identificação para o seu uso. Cidadãos, o que está acontecendo aqui? Os Stormtroopers sargentos eram identificados pelo pauldron branco e sua patente estava logo acima de cabo. Entre os sargentos das variantes Stormtroopers que contavam com pauldrons brancos estavam os Sand Troopers. Fora eles, todos os Shower Troopers que atuavam em Scarif serviram como sargentos, e eles lideravam grupos de Stormtroopers padrão em patrulhamentos. Eles eram identificados pelas armaduras mais simples, cor de areia e com apenas uma faixa vermelha no braço. Os capitães e líderes de esquadrões Stormtroopers eram identificados nas fileiras imperiais através da cor vermelha dos pauldrons. Entre a classe padrão de Stormtrooper, os Grenades também utilizavam pauldron vermelho, enquanto uns pouquíssimos, embora não se saiba o motivo, também eram identificados como capitães, mas contavam com pauldron de outra cor. Entre os Shower Troopers, um capitão era identificado por toda a marcação azul em sua placa peitoral. Já os líderes de esquadrão eram identificados pela faixa azul na placa peitoral, se conectando com as ombreiras também azuis. Capitão e líder de esquadrão compartilhavam da mesma fileira e estavam acima dos sargentos, enquanto os comandantes eram identificados pelos pauldrons de cor laranja. Embora fosse o padrão, alguns comandantes também compartilhavam a cor vermelha de pauldron com os capitães. Nesse caso, o que diferia um capitão de um comandante era a forma de bater continência. Assim como os capitães, alguns comandantes contaram com outras cores de pauldron como branco, e os motivos nunca foram revelados. Os Sand Troopers também utilizavam pauldrons como equipamento padrão. No entanto, tanto os capitães, comandantes e líderes de esquadrão utilizavam os pauldrons de cor laranja. Pode ir. Pode ir. Os oficiais do Corpo Stormtrooper eram uma organização composta por militares que atuavam no comando do Corpo Stormtrooper. Diferente dos soldados, eles não utilizavam armadura e sim um uniforme militar de oficial. Eram identificados pelo uniforme e boné preto e a placa patente com 4 quadrados azuis. Eles marcaram a classe mais baixa de oficial, embora fossem de grande importância. Para onde estão levando essa coisa? Um coronel foi uma patente já considerada alta na hierarquia de comando imperial, ficando abaixo dos generais. Dentro do Império, o coronel fez parte do exército, da marinha através do corpo de caças estelares, ficando atrás de capitão, e também fazia parte do BSI. Entre seus poderes, um coronel liderava uma brigada e uma divisão no exército. Na marinha, ele comandava apenas uma ou uma frota de naves capitais e também uma ala de caças estelares. Enquanto isso, estejam atentos, observem seus subordinados atentamente e os seus pares mais ainda. O Bureau de Segurança Imperial, ou Escritório de Segurança Imperial, era uma agência encarregada de questionar a segurança interna do Estado e garantir a lealdade dos cidadãos ao Império. Agiam logo abaixo dos generais. Ao lado deles e dos oficiais do Corpo Stormtrooper, eles transcendiam entre a Marinha e o Exército. Inclusive, membros do BSI podiam, além de liderar tropas, comandar frotas inteiras. O BSI contava com sua própria cadeia de comando e variavam nos uniformes. Os oficiais geralmente contavam com uniformes brancos e os de patente baixa utilizavam boné preto. Já os oficiais militares utilizavam uniforme militar cinza e uma armadura parcial com um capacete. Já os soldados podiam utilizar armaduras dos Stormtroopers e oficiais sem capacete. Mesmo com a ascensão imperial, a patente de general continuou sendo uma das mais altas do exército, mas dessa vez ficando em segundo lugar. Os generais
também faziam parte da BSI e transitavam entre a Marinha e o Exército, identificáveis por suas placas patentes com 8 quadrados, 4 vermelhos em cima e 4 azuis embaixo. Atenção ao desembarque para combate interno. Preparar para atingir o gerador principal. Um alto general possuía a posição sênior no Exército Imperial. Era uma posição tão alta que eles tinham autoridade sobre Lord Vader, embora não abusassem. Eles normalmente comandavam um exército de setor e eram responsáveis por coordenar um ataque na linha de frente e manter o controle sobre os recursos disponíveis dentro do setor. Popularmente, eles eram chamados de comandantes e eram identificados pela insígnia com 3 quadrados vermelhos e 3 cilindros de código. A Marinha Imperial, mais conhecida como Frota Imperial, era o ramo naval das Forças Armadas do Império, e a cadeia de comando era identificada inteiramente por placas patentes, cilindros de códigos e até as cores dos uniformes. Pare um grupo de abordagem. Sim, milord. Iniciando com os oficiais de convés, eram os tripulantes das naves ou soldados que atuavam como vigilantes e não possuíam placas de identificação. Temos que segurá-los até fazermos um salto para o hiperespaço. Os aspirantes eram estagiários que atuavam em naves capitais. Como os oficiais de convés na Marinha atuavam na mesma posição que soldados, aspirantes eram a posição de comando mais baixa, logo acima deles. Serviam em várias funções diferentes, recebiam treinamento dos oficiais e estudavam o histórico de batalha da nave em que estavam servindo. Eles eram identificados pela placa patente com apenas 2 quadrados, um vermelho e um azul. Tenente era uma patente temporária e de baixo nível. Ficava abaixo de capitão e era identificada por 4 quadrados, 2 vermelhos e 2 azuis. No Império, haviam 2 variantes dessa patente, Tenente Júnior e Sênior. Os Tenentes Júniors eram oficiais subalternos identificados pela mesma placa dos tenentes regulares, ou apenas 2 quadrados azuis. Tenente Sênior era a patente mais alta dentre os tenentes e antecedia o capitão, identificado por 4 quadrados, 3 azuis, um vermelho e um cilindro de código azul. Informe ao comandante que a nave de Lord Vader chegou. Sim, senhor. Capitão era um rank no qual já era possível comandar uma nave capital como destroyers, enquanto um tenente vem logo atrás, comandando cruzadores leves da mesma frota. No entanto, capitão também é uma honra por estar na liderança de uma nave. Por exemplo, um comodoro no comando de um destroyer pode ser chamado de capitão. Os capitães são identificados pela insígnia de 6 quadrados, 3 vermelhos e 3 azuis. Havia também a identificação de apenas 6 quadrados amarelos ou de 5 quadrados, 3 azuis, 2 vermelhos e um cilindro de código azul. Um comodoro já fazia parte do alto escalão das forças navais do Império e podia comandar frotas. Eram identificados por 8 quadrados, 4 vermelhos, 4 azuis e 2 cilindros de códigos azuis em seus uniformes. Os vice-almirantes faziam parte da inteligência naval do Império e estavam logo abaixo dos almirantes, identificados por 10 quadrados, 5 vermelhos, 5 azuis e 3 cilindros de código azuis. Vice-almirante é uma posição oficial naval, o que significa que não podem fazer parte do Senado, mas por conta da transição de frota e do Exército Imperial, tal ranking foi um dos permitidos a compor o Senado Imperial. O objetivo era expor suas emendas propostas que auxiliassem no avanço da Marinha e do Exército Imperial abertamente, insinuando uma possível democracia. Estou aberto a discutir toda e qualquer disposição que você ou os clones tenham em mente. O ranking de almirante era um posto sênior, também conhecido como oficiais de bandeira, e eram normalmente responsáveis por comandar a maior parte da frota imperial. Todos que chegavam a esse nível já se consideravam honrados. No entanto, o termo almirante também chegou a ser tratado como uma honraria para posições mais altas. Eles eram identificados por 8 quadrados, 4 vermelhos,
4 azuis e entre 2 e 4 cilindros de código azuis. O grão-almirante é um graduado sênior da Marinha Imperial, uma das mais altas patentes do Império. Difícil de ser conquistada e era um título visto como uma grande honra. Apenas um grão-almirante normalmente recebia o comando de uma das maiores frotas, uma vez que uma frota comum liderada por um almirante é de 3 destroyers. Sua identificação é feita por seu uniforme branco, uma placa com 12 quadrados, 6 azuis, 3 amarelos e 3 vermelhos, e 4 cilindros de código. Eu acredito que o agente Fulcrum será muito mais útil para o Império do que Carlos. Jamais foi. Os Moffs eram os postos detidos pelos governadores de setores imperiais e só poderiam ser nomeados por um conselheiro ou pelo próprio imperador. O Moff também ocupava o posto de alto-almirante, que fica entre almirante e grão-almirante, mas como governavam um setor, a posição de Moff é considerada maior. Originalmente, deveriam ser identificados por uma placa com 12 quadrados, 6 vermelhos e 6 azuis, mas como atuavam como Moffs, contavam com uma placa de 10 quadrados, 5 azuis, 3 vermelhos e 2 amarelos, além de 4 cilindros de código azuis. Grande Moff já era um ranking político na hierarquia imperial. Diferente dos Moffs que comandavam um setor, eles comandavam grupos de sistemas estelares, os chamados supersetores, que eram os grupos de sistemas, e a patente de Grande Moff foi criada por sugestão de William Tarkin ao próprio imperador, que o promoveu a 1 e expandiu esse ranking. Eles possuíam uma grande liberdade de comando dentro do Império, como subjugar regiões, comandar recursos militares e substituir qualquer outro Moff ou governador. Sua identificação era uma placa com 12 quadrados, 6 azuis, 3 vermelhos e 3 amarelos, com 2 cilindros de código azuis. Nos revelar a localização da base rebelde, eu escolhi para testar o poder destrutivo desta estação o seu planeta natal, Alderaan. O Conselho Imperial Governante ou Conselho Consultivo Imperial foi o corpo coletivo de burocratas compostos pelos conselheiros mais próximos do imperador, incluindo o grão-vizir. Eles supervisionavam os assuntos diários do Império e contavam com consideráveis poderes sobre todo o governo, incluindo a marinha, o exército, governadores locais e setoriais. Esse corpo marcou a autoridade máxima do ramo administrativo do Império, incluindo tanto conselheiros quanto os líderes militares. Grão-vizir foi o oficial imperial com a patente mais alta de todo o governo do Império, responsável tanto pelo Conselho quanto pelo Senado, atuando como vice-imperador do Império. Ele serviu também como imediato do imperador e seus altos oficiais das Forças Armadas. O único detentor de tal título foi Mas Amedda, uma das figuras mais respeitadas do governo imperial e antes da República. A ascensão do Império fez o imperador Palpatine se isolar com mais frequência no Palácio Imperial, deixando o grão-vizir na administração diária do Estado, cuidando dos assuntos do Senado. Além disso, ele também contou com a autoridade suficiente para governar como representante durante a ausência do imperador, o que era frequente, dando assim basicamente o comando de todo o governo. Mas Amedda foi uma das poucas pessoas que tinha total confiança de Palpatine. Com a morte dele durante a Batalha de Endor, o grão-vizir acabou por se tornar o mais novo imperador legítimo, até assinar o Tratado da Concordância Galáctica, finalizando o Império de vez. Parece que as horríveis afirmações da senadora Chuchi estão corretas. Esse ataque não provocado a Kamino foi um ato covarde do almirante Rampart para promover sua própria agenda pessoal. E esses foram os ranks militares, navais e oficiais do Império Galáctico explicados. Comenta aí pra gente qual deles é o seu ranking preferido. Não se esqueçam da nossa playlist com mais vídeos sobre rankings de outras organizações explicadas. O link está na descrição desse vídeo, que vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante.
Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. O nível de capacidade e eficiência de nossos clones é muito superior ao de qualquer soldado recrutado. Isso será julgado por mim, primeiro-ministro.